parado, né? Lançamento vertical. Então, olha só, nesse caso, eu tinha falado já também para vocês, né? Aqui a gente tem uma aula bem parecida lá na quarta-feira, né? Então eu acabo às vezes fazendo confusão. Então, nesse caso a gente tem lançamento vertical para cima. Nesse caso, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? Então, toda vez que você joga um objeto para cima, um projétil, né? Eu já falei para vocês, o projétil é um material corpuscular, né? Que ele tem essas características, né? Uma bola, né? Um projétil, a gente sabe que, diferentemente de um avião, né? Eu falei para vocês, um avião, algo que tem essa dimensão, ela não é considerado um projétil, tá? Quando a gente fala lançamento de um projétil, é algo que tem essas características, né? De se projetar, né? Então, quando você lança ele para cima, ele tem a velocidade, né, inicial crescente aqui, né? Velocidade crescente, né? Perdão. Então, a velocidade nesse início aqui, né, faz com que a bolinha ganhe, então, altura, né, altitude crescente. À medida que ele aumenta a altura, né, ele vai perdendo velocidade, certo? E a aceleração permanece sempre para baixo, repare que fica sempre para baixo. Então ele chega na altura máxima, e aqui na altura máxima o que acontece? Nessa altura máxima a velocidade também é nula, ou seja, ele para e volta. E aí quando ele volta, ele então começa a ganhar velocidade e chega na mesma altura que ele foi lançado, né, com a mesma velocidade que ele foi, né, ele possui a mesma velocidade. A velocidade inicial e a velocidade final nessas posições são as mesmas, tá bom? Isso que é importante. Então, ao atingir a altura máxima, a velocidade é nula, logo após, né, ela muda de sentido. Então, a velocidade estava, né, num sentido, depois passou a velocidade ser no sentido contrário. Para que ela seja, né, de sentido contrário, ela tem que ter parado, né? Ela parou e voltou. Então, em o mesmo ponto da trajetória, a velocidade do corpo na subida e na descida tem mesmo módulo, tá vendo, galera? O mesmo módulo, né? Lembra aí de física, né? Ou seja, tinha uma velocidade no sinal positivo para cima, agora tem um sinal negativo, né? Eles teriam, né, vetorialmente que se anular, porém, como a gente está falando de coisas, né, velocidade, né, de módulo em módulo, né, iguais, você sabe que o valor, né, da velocidade com que ele passa aqui é igual. As equações são essas para o lançamento vertical, ó. É bem tranquilo, parecido com aquilo que a gente fez até agora, né? Levando em conta sempre essa expressão que a gente viu também agora, né, que foi aquela mesma que a gente trabalhou lá com a altura. Lembrando que agora a velocidade V0 ela não é mais diferente de zero, tá? Essa velocidade ela é, né, diferente, aqui, ela é diferente de zero, tá? Diferente de zero, porque ela foi lançada, né? E então você tem uma variação da altura, né, e ΔS que é o espaço percorrido, com relação à gravidade, que é o quadrado sobre 2. Aqui a equação da trajetória também pode ser dada por Torricelli, né, outra equação muito usada. Então adota-se a gravidade, né, em geral, como eu falei com vocês, a gente usa negativo em alguns casos, né, não são todos, mas a gente usa. A trajetória orientada para baixo, adota-se a gravidade sempre positiva. Então, depende, né? Como eu falei, a trajetória orientada para cima, se ele está subindo, se o corpo está subindo, você pode considerar que a gravidade é sempre para baixo, tá? Então é sempre negativa, né? Você tem que G é negativo, tá? Se ele está, né, com trajetória para baixo, né, a bolinha está descendo, você considera o G, tá bom? G sempre positivo. Tá, e aqui tem outra equação, né, a equação que a gente também já tem usado, né, que é a velocidade final, né, que é a velocidade inicial, mais G vezes T. Tá, essas aqui são as principais fórmulas, né, e são bem, são as mesmas, porém adaptadas para cada situação.
Então, no lançamento vertical, né, a gente tem como calcular também a fórmula do tempo, né, envolvendo o tempo de subida e a permanência no ar. Você vai por essas equações, ó, que o tempo de subida é a velocidade de lançamento, né, V0, quando você jogou para cima, dividido pela gravidade. Então aqui você consegue determinar, né, sendo que a velocidade final é zero, né, naquela altura, né, para subir, certo, pessoal? Então essa equação aqui ela é dada da seguinte maneira, ó. Então quando você tem, não dá para eu ver, né? Tá, vou escrever em amarelo para ficar mais fácil aí para a gente enxergar, porque está escuro ali, né? Então olha só, vamos usar essa fórmula, né, do V igual a V0 mais GT, que é aquela formulazinha que a gente tem ali da velocidade, né? Então a gente considera, pessoal, que no tempo, envolvendo o tempo de subida, o que vai acontecer, né? Lembra lá que a gente falou? Durante a subida, a velocidade V0, a gente sabe que a velocidade V0 ela não é igual a zero, mas a gente sabe que a velocidade final na subida é zero, né? Porque, ó, você tem aqui, a bolinha vai subir, né? Ela vai parar e vai voltar, né? Ou seja, aqui ela tem uma velocidade V0, aqui ela tem uma velocidade, nesse momento, né, ela para, ou seja, igual a zero, né? E volta, né? Então aqui ela estava subindo, né, e aqui ela voltou. Então, ou seja, a velocidade final nesse intervalo aqui, que é o tempo de subida, ó, vou colocar aqui um TS, né? Ou seja, qual que vai ser o tempo de subida aqui? O tempo de subida vai ser exatamente isso, né? A gente pode considerar, na verdade, igual a gente estava falando ali, eu coloquei menos aqui. Peraí, deixa eu acertar. Coloquei mais, mas é menos. Considerar aqui, né, como sendo menos. Por que menos, né? Porque lembra que ali está falando que a gente considera, ó, vamos considerar, ó, quando a trajetória é orientada para cima, a gente usa menos G, tá vendo aqui, ó? Usamos menos G, né? Menos G. Então usar menos G. Vai ser menos G ali, menos GT. Então vai ficar 0, certo? 0, que é igual a V0 menos GT. S, né? GTS, que é o tempo de subida que a gente vai achar. Aí passa o V0 para o outro lado, ou melhor, vamos passar, né, o GT para o outro lado, vai ficar positivo. GTS vai ficar para o outro lado, fica positivo. E V0 fica desse lado aqui. Passa o G dividindo. Vai ficar aqui TS é igual a V0 dividido por G. Igual está ali na fórmula, né? Para a gente mostrar de onde vem essas coisas, para não ficar também toda hora empurrando, né, essas expressões. E aqui para o tempo de permanência, o tempo de permanência a gente faz, né, utilizando a equação, que é a equação da tempo de permanência 2, que é 2 vezes a velocidade inicial, né, sobre a gravidade.
aqui eu tenho que relacionar, dar uma continha um pouco maior, eu tenho que relacionar a equação de Torricelli com a equação envolvendo a trajetória, né, do corpo, né? Mas, para falar a verdade, esse tempo de permanência eu não lembro de ter utilizado isso. A gente normalmente faz... não vou dar muita importância a essa equação, viu, galera? Na verdade, isso aí a gente acaba calculando se for pedido no exercício, né? Esse tempo de permanência não vem ao caso, tá bom? Não é o tipo de coisa que eu cobraria. Não faz muito sentido falar disso aqui. O tempo de subida tudo bem, né? Que a gente vê aqui que é o tamanho né, através do comprimento, né, que ele percorre até chegar a velocidade zero, né? Você tem lá uma determinado tempo de subida, né? Mas o tempo de permanência não vem nada que eu diga para vocês se preocuparem, tá bom? Aí tem aqui o restante dos exercícios, tá? Oi, tô aqui. Tá bom, galera? Aí tem esses exercícios, né, para demonstrar os cálculos. Ali aquelas fórmulas, né, com aquelas fórmulas vocês podem chegar, né, tá lá indicando, né, quais na verdade aqui foi utilizado, né, exatamente aquele tempo de permanência, né? Para vocês acharem, mas não vale a pena demonstrar essa expressão, tá? Para vocês, tá lá, dizendo o seguinte: dá para a gente utilizar então, para uma velocidade, né, para um lançamento vertical, né, utilizando a velocidade de lançamento V0, né, que a gravidade, a gente consegue achar o tempo de permanência no ar, tá bom? Eu não preciso a gente demonstrar ela, porque eu acho que dá um pouco de trabalho e já está ficando um pouco tarde, né? Dependendo, eu preparo para vocês na semana que vem, né, na hora que a gente vai dar uma olhada nessas questões, igual a gente fez na semana passada, e aí, se for o caso, eu demonstro ela para vocês, né? É um pouco de conta, né? Eu já reparei que vocês também não ficam muito encantados com essa questão de ficar demonstrando fórmula, né, apesar de eu achar importante, mas não é hoje que a gente vai fazer, não. Tá certo? Então aqui poderíamos fazer, né? Então, olha aí, no simulador, né, a gente coloca um projétil com velocidade de 30, né, o V0 aqui igual a 30 metros por segundo, supondo que a gravidade é igual a 10, né? Quanto tempo o projétil permanece no ar até tocar o solo? Demonstra os cálculos. Então teria que usar lá aquela fórmula, tempo de permanência, né? E falando que o tempo de permanência é de 2V0 dividido por G. 2V0 dividido por G. Tá, aqui teria que, como eu falei, né, se a gente fosse fazer mesmo, teria que utilizar, né, aqui uma conta para a gente avaliar esse tempo de subida e tempo de descida. Pô, galera, é simples, né? Tô chegando nesse horário e a cabeça vai ficando meio doida. Olha só. Vamos lá. Se o tempo para subir, né, é igual a V0, tá aqui, né? V0 sobre G, o tempo para descer é o mesmo. Então é só multiplicar por 2. Multiplico por 2, pessoal. Por isso que é chamado de tempo de permanência. A hora que eu vi essa fórmula eu fiquei um pouco eu fiquei um pouco assim, pô, essa aqui eu não lembro de ter demonstrado, né? Mas é meio óbvio, né? Perdão aí que eu acabei eu tinha na verdade
Eu estava achando que a gente ia falar só de queda livre hoje. E aí eu estava achando que acabei misturando com a aula de quarta-feira, viu? Mas é simples, tá vendo aqui, ó, o tempo, vocês entenderam? O tempo de subida, né, é TS, que é igual a V0 sobre G, a gente acabou de demonstrar. Então se ele sobe, ele gasta V0 sobre G, para descer é o mesmo, vai ter que ser o mesmo tempo, porque a gente já sabe que ele percorre esse mesmo caminho, né, com a mesma velocidade, né? Ou seja, aqui a gravidade continua atuando sobre ele, só que no sentido contrário, né? Então, ou seja, o tempo de permanência no ar é exatamente, né, 2 vezes V0 sobre G. Tá? Então basta, né, pegar aqui e multiplicar. A velocidade V0 é 30, né, e a gravidade é 10, e aí vocês conseguem, né, comparar com o que é feito no simulador. Oi? Sim, sim, sim. Positivo. Se não tem sinal de menos aqui, Ricardo, porque o sinal vem sempre aqui, né? Se tiver um sinal aqui, você usa, tá bom? Na fórmula, se a fórmula está positiva, você usa, só substitui por 10, tá bom? Nesse caso é só usar positivo mesmo, né? Assim, direto. Isso, é porque ele pede o tempo de permanência. Não é o tempo de queda livre, não é o tempo de subida. Peraí que a Maria. Mas não, aqui, Maria, a gente está falando de lançamento vertical. Lançamento vertical, eu estou falando que ele sobe e depois desce. Vamos lá para. Vamos fazer essa conta lá no simulador. Aí a gente finaliza a aula. Eu vi que ficou um pouco confuso aí no finalzinho. Vamos resolver essa confusão. Vamos colocar uma altura, né? Qual a altura que ele colocou ali? 6 metros. Isso, 6 metros, né? 6 metros. Ah, não, peraí. Não, é 0 metros. É que eu olhei pro meu aqui, mas era 0. Não tem como colocar 0? Não, mas é a altura que ele sai do solo, né? Peraí que eu tô olhando errado. Ué, por que não tem como colocar 0? Deixa eu ver se consigo. Tem como movimentar esse cara? Ah, peraí. Deixa eu ver, né? Se eu consigo daqui. Aí, agora sim. Agora sim foi. Então, nesse caso, ele pede para colocar a velocidade inicial igual a 30, né? Isso, mudei, isso. Mudei. Aí ele pede o que? Só isso, né? Gravidade igual a 10. Cadê? Não precisa. Não, mas aqui não está aparecendo a velocidade, a aceleração da gravidade, qual que é? Deixa eu ver como é que fica. Tem como calcular a altura de subida e descida. Agora foi. Aqui dá. Era só mexer ali, eu que não estava mexendo direito.
Uma besta quadrada. Pronto, agora vai. Deixa eu ver se eu consigo, né? Tem que colocar o alvo, medir. É engraçado que não tá descendo não. Sumiu lá pra cima. Tem que mudar aqui qual que é o... Deixa eu ver. Eu não tô vendo. Deixa eu colocar. Vou manter isso aqui. Vou colocar o cronômetro aqui. Eu tenho que fazer a conta aí, pessoal. Bom, vou deixar pra vocês se divertirem, tá? Vocês já conseguiram. O meu não tá dando muito certo aqui. Não sei o que tá acontecendo. Depois eu vejo com calma. Tá bom. Tá? Aí tem mais acho que 4 questões, né? Vocês devem ter visto já. 6 questões, né? Na verdade. Tá bom, Luana. Tem que ir no lab. Tinha feito errado. Beleza, pessoal. É isso então, né? Então semana que vem a gente tem mais uma aulinha, né? A última do semestre, né? Envolvendo parte laboratório, e vamos finalizar então essa parte aí de laboratório virtual, né? Tá?